Dizem aqui os meus caríssimos, muito obrigado para já ao José Costa pela sua contribuição para o canal. Mais uma vez agradecer aqui ao José Costa pela sua contribuição pelo canal. Acho que vai começar. Deve estar a chegar. Carrega-te, ele diz. Boa tarde, já que há muita gente. Pois é, se ele não dissolve o Parlamento, o que é que dissolve ele? Pois, realmente, se calhar ele já devia estar dissolvido, porque nos últimos 7 anos também não ajudou em nada a que Portugal melhorasse e convergisse com a Europa. Só converge na conversa. Na prática está quieto. Mas enfim, como eu disse hoje no meu vídeo, à tarde, estamos a ser onerados em juros por dia em 49 milhões. A nossa dívida aumenta 49 milhões. Dívida e juros, as duas coisas, não é? E, portanto, quando eles dizem que nós estamos a convergir para a Europa, é só rir mesmo. Isto é só para rir. Estamos a convergir para a Europa em quê? Nem na pobreza, porque eles não são pobres e nós cada vez somos mais. Portanto, não há nada em que a gente converja para a Europa, infelizmente para nós. Boa noite. Vamos ver se está combinado, se não, assim que aparecer, eu depois desligo aqui o meu som e ligo o som do que é agora já. Portanto, até já, meus amigos, vamos lá ver o que é que Marcelo tem para nos dizer. Já estamos a ver nas imagens o Presidente da República a aproximar-se do púlpito para fazer a declaração ao país. Vamos acompanhar. Portugueses, 2 palavras, uma sobre o passado, outra sobre o futuro. Uma sobre o passado. Apesar de alguns grandes números muito positivos da nossa economia e de apoios a famílias e empresas, esses grandes números ainda não chegaram à vida da maioria dos portugueses. Eles esperam e precisam de mais e melhor. Esperam e precisam de um poder político que resolva mais e melhor os seus problemas. E isso exige capacidade, confiabilidade, credibilidade, respeitabilidade, autoridade. E a autoridade, para existir, ser confiável, ser credível, ser respeitada, tem de ser responsável. Onde não há responsabilidade, na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade. Um governante sabe que, ao aceitar sê-lo, aceita ser responsável por aquilo que faz e não faz. E também por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar. Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete, a acompanhar, ainda que para efeitos de informação, um dossiê tão sensível como o da TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros, e merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República. Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas, suscitadas por esse colaborador, levando a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional, que, aliás, por definição, estão ao serviço do Estado e não de governos. Está pior que o que eu pensava. Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado, revelando pormenores do funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do governo? A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses acreditem naquelas e naqueles que governam. Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa, virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer. Não se afasta, por razões de consciência pessoal, de quem aprecia essa responsabilidade, por muito respeitáveis que sejam. É uma realidade objetiva.
implica olhar para os custos objetivos daquilo que aconteceu, na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do Ministro, do Governo e do Estado. Não se mistura, sendo política, com a justiça. Não se apaga dizendo que já passou. Não passou. Nunca passa. Reaparece todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque tem de existir para que os portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada nem manda em nada. Ou melhor, de que acabam por só responder, eventualmente, os mais pequenos, mesmo se porventura eles tivessem atuado de forma errada. Foi por tudo isto que entendi que o Ministro das Infraestruturas deveria ter sido exonerado. Claro. E que ocorreu uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro. Pois é. Não sobre a pessoa, as suas qualidades pessoais, até o seu desempenho, mas sobre uma realidade, a meu ver, muitíssimo mais importante. A responsabilidade, a confiabilidade, a credibilidade, a autoridade do Ministro, do Governo e do Estado. No passado, com maior ou menor distância temporal, foi sempre possível acertar agulhas. Desta vez não. Foi pena. Não por razões pessoais ou de disputa entre cargos que a Constituição distingue muito bem entre si em termos de peso institucional absoluto e relativo, mas por razões de interesse nacional. E agora a palavra sobre o futuro. Vai o Presidente da República retirar do caso ilações, ou seja, conclusões imediatas ou a prazo? Não, não vai Sim. tirar nenhumas. Não vai tirar nenhumas. Duas conclusões se retiram e que, aliás, se completam entre si. Oh, diabo, então vamos lá ver. Primeira conclusão. Tudo visto e ponderado, continuar a preferir a garantia da estabilidade institucional. Não fazer aquilo que por aí andam como cenários, implicando imediata e direta ou indiretamente o apelo ao voto popular antecipado. Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, Claro. em que o que querem é ver os governantes resolverem os seus problemas do dia-a-dia. Mas não resolvem. Os preços dos bens alimentares. Mas não me dá O baixa. funcionamento das escolas. Não funciona. A rapidez na justiça. Zero. O preço da aquisição da habitação. Pois, como é? Como o Presidente da República escolhi há mais de 7 anos tudo fazer para garantir a estabilidade constitucional. Mas não se passa nada. E penso ter conseguido, vindo de um hemisfério político da direita, Ui. conviver esses mais de 7 anos com governos de outro hemisfério político, o da esquerda, sem conflitos institucionais sensíveis. Comigo não contem para criar esses conflitos. Pronto, fica tudo igual. Ou para deixar crescer tentativas isoladas ou concertadas para enfraquecer a função presidencial, envolvendo-a em alegados conflitos institucionais. Até porque todos sabemos bem como foram e como acabaram esses conflitos no passado. Não haverá, pois, da minha parte, nenhuma vontade de juntar problemas aos problemas que, neste momento, os portugueses já têm. Segunda conclusão, o que sucedeu terá outros efeitos no futuro. Ora, vamos lá, as Terei de ameaças. estar ainda mais atento Claro. à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Mas não adianta. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não. Não. Que há uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia. Mas não adiantas nada. Costa faz o que quer. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar. Mas não fazes nada. Para esse efeito, importa ir, ao longo destes mais de 2 anos, sinalizando de modo mais intenso tudo aquilo que possa afastar os portugueses
dos poderes públicos. Bola. No fundo, aquilo que significa maior deterioração das instituições, criação ou agravamento de fraquezas na democracia e na confiança que nela deve continuar a existir por parte da maioria esmagadora dos portugueses e que se não pode perder. Está perdida há muito tempo. Porque uma vez perdida, já está. Esse facto é irreversível. Há muito tempo. Bem-vindo a Portugal. Estas as lições para o Presidente da República de um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do Ministro das Infraestruturas. E consequências? Primeira lição. Nenhuma. Continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político, a começar nos órgãos de soberania. Segunda lição. Ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar, ainda de forma mais intensa, que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade. Mas como? Cuidam mesmo da confiabilidade. Só alertar, cuidam não é mesmo da credibilidade. Cuidam mesmo da autoridade. Tentando que pontuais, mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja, a começar por mim, interrupções desse percurso. Porque aí, chegados, já será tarde para deixar de agir em conformidade. Portugueses, para que as duas conclusões retiradas sejam passíveis de concretização, espero poder contar com a sensatez, o sentido de Estado e o patriotismo de todos. E claro está, conto sempre, mas sempre, com a experiência, a prudência e a sabedoria do povo português. Muito boa noite. Zero. Chama-se isto a declaração zero. do Presidente da República ao país sobre a atual situação política. Marcelo. Meus caros, isto afinal tem menos coisa que se diga do que eu imaginava. Eu hoje à tarde fiz um videozinho onde já esperava que isto acontecesse, ou seja, que Marcelo viesse queixar-se para o povo e passar as responsabilidades que são dele para o povo. Não pode. Não pode. O Presidente da República é ele, não somos nós. O que é que ele está a pedir que o povo faça? Uma revolução? Então, ele tem a faca e o queijo na mão. Se ele acha que o governo não está a proteger os portugueses, pelo contrário, se ele acha que aquilo é uma salgalhada miserável, e é. Se ele tem o diagnóstico feito e está bem feito, isto está uma desgraça total. O governo faz tudo menos governar, pelo menos no interesse dos portugueses. O que é que o impede de fazer uma de duas coisas? Ou demitir António Costa ou dissolver a Assembleia da República. São as duas armas que ele tem. Ele abdicou de uma e abdicou da outra. Chegou aqui, queixou-se, tipo Calimero, ai coitadinho, o governo não me respeita e a partir de agora tem que ser mais fiscalizador. Fiscalizador para quê? O governo já mostrou que não respeita, não quer saber dele para nada. Não quer saber sequer das opiniões de Marcelo a partir de agora. Marcelo estar a falar ou a chiar um carro é exatamente a mesma coisa. Portanto, Costa não quer saber disso para nada. O que é que ele veio para aqui dizer? Ele veio para aqui dizer uma só coisa, meus caros, na minha opinião. É que está choné. Desculpem, mas é isto. Se ele não tinha nada que dizer, como pelos vistos não teve nada para dizer, só dizer que vai fiscalizar mais, devia fazê-lo, mas estar calado. Coisa que ele nunca fez. Há 7 anos que não fiscaliza o governo, ok? É uma desgraça, é uma miséria, olha, isto é uma pouca vergonha. Não temos um Presidente da República que seria o último garante do cumprimento da Constituição e do regular funcionamento das instituições. O governo não funciona, nem bem nem mal, não funciona, pura e simplesmente. Temos um ministro daqueles que eu até me recuso a caracterizar, que é o Galamba. Já tivemos outros iguais a ele, ou piores talvez não, iguais a ele, como a Cabrita, como a Marta Temido, enfim, nunca mais daqui saímos. E o que é que vem fazer o Presidente? Vem dizer que, não concordo nada com o governo, o ministro tinha que ser demitido, não se demitindo tinha o primeiro-ministro que o demitir, mas nem uma coisa nem outra. Olhem, eu estou aqui, não faço nada e estou a vigiar e vou chamar a atenção. Quer dizer, o que é que ele nos diz que vai fazer? Vai passar a vir às televisões, talvez dia sim, dia não, apontar o dedo ao governo e dizer que ele está a governar mal. Não é isso que ele é pago para fazer.
Ele é pago para garantir o regular funcionamento das instituições democráticas. Se o governo está de pantanas, se o governo desgoverna, ele só tem uma coisa a fazer, é demiti-lo e ponto final, meus caros. E vou ter que tirar esta daqui porque com aquela ali não, com esta ultra extrema esquerdoida, não. Entretanto, vamos ouvir só as vossas... E pá, sério, esta não. Esta não. Eu até vou chegar mais para aqui para ficar no meio, que eu tenho que tirar dali esta. Gente louca, nem pensar. Pronto, vamos pôr aqui 2 ou 3, ou 4 ou 5, ou 6 ou 7, e ver o que é que vocês dizem. Sempre pensei que Marcelo tivesse outra posição, mas a posição de Marcelo nunca deixou de ser esta. É uma posição de cócoras perante Costa. Marcelo está capturado por Costa. Marcelo não é ninguém, terminou, não existe. Existe Costa, não existe mais nada. E agora viu-se, quer dizer, o homem não tinha nada para nos dizer. Percebam isto, o homem não tinha nada para nos dizer, o homem só pode estar choné. Para nos dizer isto que é nada, quer dizer, olha, a partir de agora vou ser mais fiscalizador, mas fiscalizador para quê? Ele nunca fiscalizou nada. Fiscalizador para quê? Se ele depois não tem coragem nem para demitir o governo, nem para dissolver a Assembleia. Não vale a pena fiscalizar nada. Para isso estamos cá, todos nós, estão cá os partidos da oposição. Eu vou só estar aqui mais um pouco, porque quero ouvir as reações de alguns partidos da oposição, para ver o que é que têm a dizer sobre esta pouca vergonha que foi esta comunicação ao país. Quando aparecerem, eu coloco aqui. Entretanto, vamos ouvir as vossas opiniões. A minha opinião é igual à do Nuno Pereira. Está choné, pois está. É brincar com a balta, Biden 2.0. Diz o Paulo Silva, presidente sem coragem nenhuma, oportunidade como esta não volta a ter, vá lá tirar selfies com o Costa e o Galamba, triste presidente. Realmente estou completamente de acordo, meu caro, isto foi uma desilusão. Eu ainda pensei que ele tivesse ali qualquer coisa na manga, um trunfozinho a dizer, olha, vou dar um prazo até ao dia tal, por exemplo, até ao final do ano, que foi o que eu disse no meu vídeo de hoje à tarde. Costa, vou-lhe dar um prazo até ao dia tal. Aqui está o PSD a reagir. Vamos ouvir o que é que o PSD tem para dizer. Só um segundo. Do PSD. O PSD não tem qualquer dúvida. O PSD revê-se naquela que é a leitura do Sr. Presidente da República. Que vergonha. Um governo que não assume a responsabilidade é um governo que perde a sua confiabilidade. O governo fragilizou-se na sua autoridade e na sua credibilidade. Nós, no PSD, respeitamos as conclusões a que o Sr. Presidente da República chegou e dizemos que é necessário, de facto, um reforço da vigilância sobre este governo. Para quê? É muito importante que os portugueses saibam que se o calendário eleitoral vier a ser antecipado em Portugal. Já viste que não, pá. Já viste que não. Se houver instabilidade política por força de umas eleições antecipadas em Portugal, as eleições, essa instabilidade deve-se única e exclusivamente ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Mas não vai haver. Estou, naturalmente, disponível para as vossas questões. Acredita que isto foi um recado do Presidente da República ou que era preciso mais alguma coisa? Eu creio que não foi um recado do Sr. Presidente da República, foi uma mensagem muito clara ao país e ao Governo. As conclusões que o Sr. Presidente da República chegam são estas. O Governo está diminuído na sua autoridade e na sua credibilidade. O Governo não assumiu responsabilidade e, por isso, perdeu confiabilidade. E o Sr. Presidente da República diz que quer ser o garante da estabilidade, e nós concordamos com a necessidade de haver estabilidade política em Portugal, mas diz outra coisa. Diz que vai reforçar a vigilância sobre o Governo e sobre o Primeiro-Ministro. O que significa, como eu tive ocasião de dizer, que, queria aqui repetir, se houver eleições em Portugal, a responsabilidade única e exclusiva é do Primeiro-Ministro e do Governo. Acha que o Governo também deve tirar algumas consequências desta mensagem, nomeadamente o Ministro da João Galamba? E o que é que o PSD também vai fazer? Vai reforçar esta vigilância e vai acelerar o seu calendário? Ontem, o Sr. Presidente do PSD teve ocasião de dizer ao país que o Sr. Ministro João Galamba
na própria carta de demissão que endereçou ao Primeiro-Ministro, apresenta todas, faltando algumas até, razões para a sua demissão. Creio que o Sr. Presidente da República foi claro, apelou até à sensatez. O Ministro João Galamba está sempre a tempo de sair do Governo, mas aparentemente o Sr. Primeiro-Ministro continua a não querer. Hugo Soares, secretário-geral do PSD, a reagir à declaração do Presidente da República e a sublinhar que o Governo mantém-se diminuído na credibilidade. Outra reação, desta vez da Iniciativa Liberal, vamos ouvir o Presidente do Partido, Rui Rocha. Tem duas partes, como foi bem visível. Numa primeira parte, há um diagnóstico, uma avaliação absolutamente arrasadora daquilo que é a atuação do Governo e do seu Primeiro-Ministro, António Costa. E depois? Está em causa, e o Sr. Presidente da República pôs em causa, a credibilidade, a autoridade, a respeitabilidade da solução governativa que temos hoje em dia em Portugal. Depois, há uma segunda parte, que já não é de avaliação, mas é de olhar para o futuro. E essa visão de futuro que o Sr. Presidente da República apresenta é completamente contraditória com aquilo que foi o diagnóstico e a avaliação arrasadora que hoje fez do Governo. E, portanto, há aqui uma situação que eu diria que resulta no seguinte: o Primeiro-Ministro amarrou o seu destino político a João Galamba, o Presidente da República amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos da governação de António Costa. A partir de agora, são ambos, o Presidente da República e António Costa, corresponsáveis por tudo o que vier a acontecer nos próximos tempos, do ponto de vista da solução governativa. Bom, com esta parte eu acredito, concordo, sim senhor, ambos são corresponsáveis, é verdade. Esse impasse político. Eu gostava de salientar que a Iniciativa Liberal apresentou uma moção de censura a este Governo há 4 meses e que o diagnóstico que apresentou nessa altura para fundamentar essa moção de censura é exatamente igual àquilo que o Presidente da República hoje fez de forma, repito, demolidora. A consequência é que é totalmente diferente. A Iniciativa Liberal considera que, de facto, as instituições estão degradadas, que o Governo não respeita as instituições, não tem soluções para os portugueses, não tem uma visão de futuro e limita-se a gerir o dia-a-dia, ainda por cima, mal. E, portanto, nós não nos conformamos com a situação dos portugueses que não têm transportes de manhã para ir trabalhar, que não sabem se têm professores ou escolas abertas, que não sabem se têm urgências abertas quando têm problema de saúde, que sabem que a justiça não funciona e que se confrontam com a probabilidade cada vez maior de prescrição de casos graves que envolveram pessoas muito relevantes em Portugal. E, portanto, nós consideramos que não é possível continuar nesta degradação. Divergimos, portanto, aí daquilo que é a visão que o Sr. Presidente da República apresentou hoje. Portanto, para a Iniciativa Liberal, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter feito hoje? Exato. Perante este cenário que temos, em que o Governo degrada as instituições, não respeita a instituição presidencial, como pudemos ver há poucas horas, não tem soluções para os portugueses, sempre dissemos, devia devolver-se aos portugueses a possibilidade de decidirem o seu futuro. Em democracia há sempre alternativa. Em democracia a melhor solução perante o esgotamento das soluções é devolver aos portugueses a solução de escolher uma nova possibilidade de governação para o país. Dito isso, eu queria salientar o seguinte: nós não concordamos com a solução presidencial, mas dizemos o seguinte: independentemente dessa solução, é nossa responsabilidade, e é nisso que na Iniciativa Liberal estamos absolutamente empenhados, em apresentar aos portugueses uma alternativa, uma solução diferente, uma solução que permita aos portugueses terem no seu país crescimento económico, terem acesso à saúde, terem acesso à educação, terem transportes, terem serviços públicos de qualidade, em que os portugueses possam acordar de manhã e não olhem para cada um dos dias como um inferno, nem olhem para o futuro com a evidência de que os seus filhos vão ter de emigrar porque não há soluções em Portugal. Portanto, a nossa responsabilidade neste cenário é continuar a afirmar uma alternativa séria, de confiança, de esperança, e é isso que vamos apresentar todos os dias, com o nosso trabalho, com o nosso rigor, muitas vezes não fazendo demasiado barulho, mas nos momentos certos, pondo em causa, escrutinando a solução governativa do PS e apresentando soluções concretas aos portugueses. É isso que continuaremos a fazer todos os dias dos próximos meses. Mas a dissolução não traria mais instabilidade, tal como diz Marcelo Rebelo de Sousa?
A instabilidade é o que temos agora. A instabilidade é aquilo que vivemos. A instabilidade é a luta entre dois palácios, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. É a falta de alternativas, a falta de soluções. Isso é instabilidade. Isso é aquilo que nós temos hoje. E, portanto, daí nós entendermos que a única possibilidade de renovação das condições de governabilidade seria devolver a palavra aos portugueses. Essa solução... O Presidente da República disse que ia estar atento e avisou isso no discurso. O que é que acha que o Presidente pode fazer com esta atenção redobrada que diz que vai ter no futuro? Bom, temos que acreditar. Não lhe façam perguntas difíceis, pá, coitado. Que o Sr. Presidente da República marcou hoje mais uma questão fundamental. É que até hoje, perante todas as dificuldades, perante todos os insucessos da governação de António Costa, podia apresentar ao país pelo menos um entendimento profícuo com o Sr. Presidente da República. Isso hoje acabou. A partir de hoje, esse entendimento foi marcado pelo Presidente da República com essa promessa de estar mais atento. Aquilo que eu posso pedir ao Sr. Presidente da República é que, de facto, esteja mais atento, porque o Presidente da República, nos últimos anos, confiou em António Costa. Confiou demasiado em António Costa. E António Costa não é um primeiro-ministro confiável. O Presidente da República aprendeu, à custa dos últimos dias e das últimas horas, teve a evidência de que, de facto, António Costa não é confiável. E daí, essa promessa de que agora estará mais atento. Eu espero que sim, espero que o Sr. Presidente da República esteja, a partir de agora, mais atento. Nós, na Iniciativa Liberal, temos estado muito atentos, como se tem visto, nomeadamente na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, e continuaremos, dia a dia, mês a mês, semana a semana, a fazer o nosso trabalho, apresentando escrutínio e apresentando soluções concretas para os portugueses. Essa alternativa que a Iniciativa Liberal diz estar a construir inclui acordos com outros... Este amigo não diz nada, é como o Marcelo, nada. Cria eleições porque vai crescer mais 1% ou 2%, assim vai aguentar mais um ano ou dois. A verdade é esta, Marcelo, se não faz nada, se não fez nada agora, nunca mais vai fazer. Portanto, ele foi humilhado em público, como diz muito bem aqui um comentador, foi este, Filipe Silva, foi humilhado em público, encolheu os ombros e saiu pela porta pequena. Marcelo saiu da política pela porta pequena, quanto a mim. Os partidos da direita, isto porque ontem dizia, descartava aliás, acordos pré-eleitorais com o PSD, no entanto, estava ainda em cima da mesa a possibilidade de dissolver o Parlamento. Não se tendo confirmado essa opção, digamos assim, mantém essa posição? Sim, nós temos como primeira missão e principal responsabilidade fazer o nosso caminho, apresentar as nossas propostas, escrutinar o Governo. Quando o momento chegar, nós cá estaremos para, com responsabilidade, com autonomia, que foi aquilo que referi ontem, mas também com sentido de responsabilidade, fazermos as pontes necessárias, primeiro, para transformar Portugal, porque isso é absolutamente necessário. Nós não faremos nenhum tipo de entendimento apenas por uma questão de alternância. O que nós queremos é uma verdadeira alternativa. E, portanto, seremos responsáveis e seremos exigentes. E seremos exigentes, quer com quem nos entendemos, não vale a pena, entendimentos não fazem sentido, com quem só traria mais instabilidade. Portugal está farto, o país está farto de instabilidade, portanto nós temos que ter uma solução credível, uma solução com propostas concretas e, portanto, seremos quer exigentes com quem nos entendemos, quer nas soluções concretas. A reação da Iniciativa Liberal, o presidente do partido, Rui Rocha, a sublinhar que o governo não respeita as instituições e não dá soluções aos portugueses. Não dá, mas também nada faz para isso e também está em conluio com o Presidente. Agora ficou muito triste, pelos vistos, porque devia estar à espera que o Presidente convocasse eleições antecipadas. Não podia fazer isso, ele nem sequer ouviu o Conselho de Estado. Primeiro ele tinha que ouvir o Conselho de Estado se quisesse dissolver o Parlamento. Agora podia realmente era ter demitido o Governo. E para isso não precisava de ouvir o Conselho de Estado. Mas ele não faz nada, nem uma coisa nem outra. Portanto, Marcelo é bola, é comer gelados. Ou com a testa ou de outra maneira qualquer, mas é comer gelados. Esqueçam lá isso, que isto é zero. Voltamos à análise à atualidade política. António Costa Pinto, ouvimos o Presidente da República referir que prefere garantir... Este politólogo vale a pena ouvir-se, é um tipo equilibrado. ...garantir pela instabilidade institucional, mas vai estar atento. Esta declaração devolve a autoridade ao chefe de Estado? Repare-se, nós tivemos ontem e hoje, na declaração do Presidente da República, por escrito ontem e hoje, algo de inédito na história do semipresidencialismo em Portugal. Nós sabemos que vários Presidentes da República no passado, informalmente, condicionaram
a saída do governo de alguns ministros, mas esta é a primeira vez, após a revisão constitucional, claro, que um Presidente da República se manifesta abertamente pela demissão com base no princípio da responsabilidade política. Equilibrado relativamente aos outros, o resto é só socialistas e comunistas, atenção. Do ministro de um governo. Este ponto, apesar de tudo, em minha opinião, é importante para lá da espuma do comentário. Em segundo lugar, nós tivemos aqui uma afirmação do Presidente da República que a sua vigilância sobre o governo vai ser muito significativa. Vamos ver, quer do seu ponto de vista discursivo, quer do seu ponto de vista da ação, o que vamos ter. E em terceiro lugar, nota, apesar de tudo importante, esta comunicação deu uma estrutura de oportunidade na clivagem esquerda-direita. E nós observamos que, enquanto os partidos à direita do espectro político ativaram politicamente a hipótese de dissolução, o mesmo não acontece à esquerda do Partido Socialista. Não pode acontecer porque à esquerda do Partido Socialista, ao Costa Pinto, eles todos somados não valem 7%. O berloque da calhota, a libertinagem, o PAN e LIVRE é a mesma coisa, não é? Tudo somado, se houvesse eleições hoje, eles todos somados não chegavam a 10%. Não é? Neste momento tem 6 mais 5, mais 1, 6, 5, 11, 12, 13. Eles não chegavam a 10. Portanto, ninguém à esquerda quer eleições. À direita quer eleições porque são os únicos partidos que sobem. Mas então o povo está a mostrar isso, que a faixa política que sobe é da direita, não é da esquerda. É por isso que a esquerda não quer eleições nenhumas. Mas Marcelo devia ter percebido, exatamente até por isso, porque os únicos partidos que sobem, e sobem nitidamente nas sondagens, são os partidos de direita. O PSD sobe pouco, a Iniciativa Liberal sobe pouco, mas o Chega sobe muito, e o problema é esse. Marcelo devia ver que já é alternativa. Só têm que se dar bem os três partidos, ou pelo menos o PSD e o Chega, que não é preciso a IEL para nada, a Iniciativa Liberal, ou a Inteligência Limitada, como alguns lhe chamam. Não é preciso para nada, não aquenta nem arrefenta. O próprio PSD e o Chega já dão maioria absoluta, segundo as sondagens, e já dão há muito tempo. O PSD com a Iniciativa Liberal não dá maioria absoluta nenhuma, e depois quem desempata é o Chega é que decide. Se abstiver, ganha o PS junto com aqueles outros 3 ou 4, que também não valem mais do que 8 ou 9, mesmo assim ganhará. Não é? Portanto, há aqui um empate técnico. O empate técnico, quem desempata isto é o Chega. O empate técnico, eu refiro-me a PSD mais IEL, é igual a PS, mais o berloque da canhota, mais o último Partido Comunista da Europa, mais o PAN e LIVRE, que é a mesma coisa. Portanto, está empatado. Mas depois faltam para aí 17 ou 18% neste momento do Chega, que fazem toda a diferença. E se isto continuar assim, meus caros, a cada mês que passar, o Chega tem subido 1%. Tem sido assim sempre em todas as sondagens. Se continuar assim, no final do ano, o Chega está ao lado do PSD. Não há nada a fazer. É claro que o PSD desce, sim, mas o PSD não tem força anímica, não quer eleições porque sabe que perdia, ficava ainda com menos do que tem agora. Portanto, o PSD não quer eleições nenhumas. A Iniciativa Liberal diz que quer, mas não quer nada. Não quer nada porque também ia subir 1% ou 2%, também não chega nada para nada, e o povo português perceberia que aquele partido terminou. A curva terminou, está flat, não é? Está no patamar, acabou, não sobe mais. Subir é uma coisa mínima, não se nota. O único partido que sobe exponencialmente, qual é? É o Chega. Ora, ninguém quer o Chega. E Marcelo ficou refém da sua doidice contra o Chega. Marcelo, como não quer o Chega de maneira nenhuma, não provoca eleições antecipadas. Mas se o Chega tivesse 2 ou 3% só, e se a Iniciativa Liberal tivesse a percentagem que tem o Chega, podem ter a firme certeza que a esta hora nós já tínhamos eleições antecipadas. Nesta hora já tínhamos. O problema é que o IEL não cresce e o Chega não para de crescer. Esse é que é o problema. Com o PCP a não querer eleições antecipadas e com o Bloco de Esquerda a ter uma atitude mais dúbia sobre o tema. António Costa Pinto, agradeço a análise longa à atualidade política. Uma boa noite. Foi um prazer. Vamos permanecer nesta análise, mas ainda antes vamos acompanhar mais uma reação política, desta vez do PAN. Inês Sousa Real, a prestar declarações, vamos acompanhar. Assumir essa mesma responsabilidade. 1%. Por outro lado, o Presidente da República veio ao encontro de uma preocupação que o PAN já tinha dado nota, que é a estabilidade para os portugueses e colocarmos em todo este episódio os interesses de Portugal à frente dos interesses políticos. O país precisa de ver avançar áreas tão essenciais como a educação, a habitação, o acesso
acesso ao emprego, combater a crise climática E é para a crise climática é que não. Portanto, já percebemos que esta não diz nada. Eu vou mantê-la só aqui para ver quando é que ela para de falar. Entretanto, dou a palavra aos meus visualizadores. Diz José Nunes, Marcelo, como já foi dito, não quer ficar conhecido como presidente que após o Chega no governo, portanto que pôs, mas não é ele que põe o Chega no governo. Quem põe o Chega no governo é o povo. Quem vota no Chega e nos outros partidos é o povo. Portanto, essa doidice que andaram a meter na cabeça de Marcelo é que dizia, o presidente não quer ficar refém, não quer ficar na história como tendo sido o presidente que colocou o Chega no poder. Senhores, o presidente não coloca ninguém no poder. Quem coloca os partidos no poder é o povo. E se o povo votar, chama-se democracia. Qual é o medo do povo? Qual é o medo da democracia? Porquê é que não deixam votar o povo? Quer dizer, não vamos dissolver a Assembleia, porque senão o povo vota no Chega e depois ganha o Chega. Então, mas isto não se chama democracia? Aos seus democratas, não é isto tudo que vocês passam a vida a encher a boca? Não é com isto? Democracia, poder ao povo, o povo é que decide. Afinal, não. O povo é que decide se for para a esquerda, porque se o povo quiser decidir para a direita, aí já não há democracia nenhuma, aí cortamos com a democracia, acaba-se a democracia. A democracia é só para a esquerda. É uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. Já que está o Chega a falar, vamos lá. E todos nós percebemos que o país não está estável. Se não está estável, temos que dar estabilidade. E como é que nós podemos dar estabilidade a este país com o governo como temos? Isto é um governo em farrapos. É um governo partido aos bocados, é um governo que desde há um ano atrás que já perdeu 13 elementos entre ministros e secretários de Estado. É um governo que não dá credibilidade ao país. Então, se não é credível, como é que pode estar alguém à frente do governo que não é credível? Isto é aquilo que nós temos que pensar. Portanto, Portugal precisa de estabilidade, não há dúvida, mas a estabilidade tem que vir e tem que vir com licença. Mas ficaram surpreendidos, o Chega ficou surpreendido com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, ou já esperava de certa forma que seria este o caminho? Sinceramente não. Aquilo que nós esperávamos do Presidente da República e consoante o que ele tem feito durante estes mandatos, durante o passado mandato e durante este mandato, tem sido mais ou menos isso. Portanto, para nós não é surpresa que não tenha dissolvido a Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa devia ter dado esse passo, devia ter essa coragem política, porque às vezes também os Presidentes da República têm que ter coragem para fazer isso. Faltou-lhe essa coragem hoje. Pedro Pinto, líder da bancada parlamentar do Chega, a reagir à declaração do Presidente da República e a sublinhar que faltou coragem a Marcelo Rebelo de Sousa. E hoje, tomando a palavra... De pagar o seu carro. Os portugueses têm sentido, achamos que o Presidente da República devia ter ido mais além, devia ter terminado hoje mesmo com este governo, porque falou em estabilidade. Mas que estabilidade é que têm os portugueses quando lá em casa estão com dificuldades todos os dias de meter comida na mesa? Hoje mesmo, por exemplo, de pagar a renda de casa, de pagar o seu carro. Os portugueses têm grandes dificuldades com isto e continuam. E falam em estabilidade. Que estabilidade e que garante dá este governo? Quando tem o Ministro da Agricultura, como tem. Quando tem o Ministro das Finanças, também envolve sempre em casos e casinhos. Este não é um governo estável e este é um governo que já devia ter terminado e hoje o Sr. Presidente da República perdeu mais uma oportunidade de ter terminado com ele. Pedro Pinto, RTP, mas umas eleições antecipadas e umas eleições e um novo governo não trariam ainda mais instabilidade para o país, como diz Marcelo Rebelo de Sousa? Aquilo que nós temos que pensar é se o país está estável. E todos nós percebemos que o país não está estável. Se não está estável, temos que dar estabilidade. E como é que nós podemos dar estabilidade a este país com o governo como temos? Isto é um governo em farrapos. É um governo partido aos bocados, é um governo que desde há um ano atrás que já perdeu 13 elementos entre ministros e secretários de Estado. É um governo que não dá credibilidade ao país. Então, se não é credível, como é que pode estar alguém à frente do governo que não é credível? Isto é aquilo que nós temos que pensar. Portanto, Portugal precisa de estabilidade, não há dúvida, mas a estabilidade tem que vir e tem que vir com licença. Mas ficaram surpreendidos, o Chega ficou surpreendido com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, ou já esperava de certa forma que seria este o caminho? Sinceramente não. Aquilo que nós esperávamos do Presidente da República e consoante o que ele tem feito durante estes mandatos, durante o passado mandato e durante este mandato, tem sido mais ou menos isso. Portanto, para nós não é surpresa que não tenha dissolvido a Assembleia da República. Marcelo Rebelo de Sousa devia ter dado esse passo, devia ter essa coragem política, porque às vezes também os Presidentes da República têm que ter coragem para fazer isso. Faltou-lhe essa coragem hoje. Pedro Pinto, líder da bancada parlamentar do Chega, a reagir à declaração do Presidente da República. Muito bem, Pedro Pinto. André Ventura não está cá. Este não vamos ouvir. Isto não vamos ouvir. Isto não é gente. Isto é uma coisa qualquer. Caiu aí de um planeta
estrombólico qualquer e veio aqui ter, mas isto não é para ouvir, portanto eu fico à espera que este tipo se vá embora. Como ouviram, Pedro Pinto é da minha opinião, realmente esperava-se mais qualquer coisa. Eu não estava à espera, como já disse há pouco, eu não estava à espera que Marcelo, deixa-me cá até este tipo daqui, para que isto até me enjoa. Eu não estava à espera que Marcelo, digamos, dissolvesse o Parlamento. Como disse, era preciso que tivesse convocado antes o Conselho de Estado. Mas pelo menos, que era o que eu estava a dizer há bocado, e eu tinha aqui isto até nos banners, deixa-me aqui ir buscar, que é isto. Primeiro, dizer que se Marcelo não fizer nada, que foi o que aconteceu, a sua vida política acaba aqui, e acabou aqui. Não há nada a ver, isto foi apenas um puxão de orelhas, não foi mais nada. Eu pensei que Marcelo fizesse um ultimátum a Costa, e que dissesse, meu caro, a partir de agora estou de olho, mas vou-lhe dar um prazo. E o prazo é, por exemplo, até ao final do ano, você tem que tratar, ou pelo menos começar a tratar os problemas que são os maiores problemas da nação. Que não são as alterações climáticas, não. São a justiça que não funciona. Sócrates vai ficar sem julgamento sequer. É o ensino que é uma vergonha. Na escola básica passa toda a gente. Agora até já vai haver uma inspeção aos colégios e à escola básica, porque é toda a gente com 19 e 20. Isto é um escândalo autêntico. O ensino, a justiça, a saúde, o maior escândalo de todos, com centenas de milhares de portugueses irem para os privados, irem para os hospitais privados, mesmo assim o SNS não dá resposta a nada. Nomeou-se um presidente, um CEO para o SNS, está cada vez pior. O novo bastonário da Ordem dos Médicos, eleito há pouco mais de um mês, veio para a TSF dizer as últimas sobre o SNS, que está completamente podre e que não tem maneira nenhuma de se aguentar e que daqui a mais um mês, 2 meses, quando começar o verão, isto dá tudo para as costuras. Nós estamos num país de mentira. O governo não resolve nenhum dos nossos problemas. E vem agora este... Não posso dizer o nome, como estou a lembrar, que são aqueles que trabalham nos circos, este tipo dizer que agora vai estar mais de olho, vai estar a fiscalizar. Mas para que é que ele fiscaliza se ele depois não faz nada? Se não fez nada hoje, olha, Marcelo acabou, que é o que eu digo aqui. Eu digo aqui a algures, já disse aqui antes, se Marcelo nada fizer, ele sai pela porta. Para a porta pequena da política. A partir de agora nunca mais ninguém o respeita. Nenhum português respeita Marcelo. Porque o que ele veio dizer foi que já estávamos à espera, que deu um puxão de orelhas, diz que vai estar mais atento. Mas que lhe interessa a nós, que nos interessa a nós portugueses, que ele esteja mais atento se depois não faz nada. É ele que tem que fazer as coisas, não somos nós. Nós não podemos dissolver o Parlamento, tem que ser ele a dissolvê-lo. Está uma pouca vergonha, não é? É isto. Deixa cá ver se este já se foi embora. Ui! Comunista. Bem, vale mais ouvir os comunistas do que... Mesmo assim, vale mais ouvi-los. Um discurso de ódio nas redes. Olha o discurso de ódio, Vejam, só pus 3 segundos. Só pus este bárbaro 3 segundos. Este tipo acha que os filhos devem ser tirados às famílias, devem ser criados pelo Estado. Quer dizer, não é ele. É o partido dele, tem lá isto. E o Tribunal Constitucional acha isso muito normal. Ninguém questiona esta medida no Tribunal Constitucional. Tirar os filhos aos pais. Os filhos não são propriedade dos pais. Não, são propriedades do Estado. Isto nem na China, não é? Muito menos na Rússia. Mas este tipo é um gajo destes. Estava a tentar pôr isto aqui em direto, mas não consigo. Tenho que andar mais para a frente aqui. Acho que é a cara que já deve dar. Deixa-me cá ver. Já que está aqui a nossa comunista a falar... O Governo se devem centrar, se devem estar concentrados é de facto na resposta a estes problemas. Não se aproveita os problemas para evitar as soluções que são necessárias. Recordamos que há pouco mais de 1 ano e meio a Assembleia da República foi dissolvida de forma tempestiva, houve eleições, há um governo de maioria absoluta. Não há nada que impeça o atual governo de dar resposta a estes problemas e, portanto, a questão central é neste momento encontrar as soluções, avançar com as soluções para naturalmente resolver os problemas da vida das pessoas. Acha que é possível haver estabilidade depois do Presidente ter admitido uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro? Bom, relativamente a essa questão que coloca... Eu queria deixar claro este aspecto, porque a estabilidade também é a estabilidade da vida das pessoas e hoje, com as opções políticas de desvalorização, em que os salários e as pensões perdem todos os dias poder de compra, em que há uma incerteza se vão conseguir suportar as despesas até ao final do mês, de facto as questões que se centram é exatamente nessa resposta aos problemas e é nisso que devem estar concentrados. Quando nós colocamos
abordamos estas matérias é porque perante estes problemas não se encontre subterfúgios, não se encontre entretenimentos que desviem as atenções do que é essencial. E é nisso que se devem focar. Estou a falar do Presidente da República, estou a falar do Governo, naturalmente de cumprir e de fazer cumprir a nossa Constituição, de avançar no sentido da valorização dos serviços públicos, do aumento dos salários, do aumento das pensões. Cassete, e a cassete, agora tínhamos que apanhar com a cassete toda até ao fim. Meu Deus, nada de novo. Como é que este país, ou melhor, como é que este partido pode querer subir, voltar outra vez aos 20%, aos 20 e tal por cento que já teve, 18, 19, 20%, com este discurso que é o mesmo dos anos 70? Como é que ainda há gente que vota, os antifascistas, olha uma pior do que o Rui Tavares, pá, nem pensar nisto, esta é que vai mesmo sair fora, desculpa lá, vai sair fora. Bom, meus caros, entretanto, continuando aqui com nós, pode ser que apareça mais alguém a falar que algum jeito tenha, mas também não sei quem. Já falou o PSD, não disse nada de jeito. Falou a IEL, não disse nada. Falou o Chega e o Pedro Pinto disse umas coisas. Estava-vos a dizer há pouco que o André Ventura não está cá, está na Hungria, salvo erro. Estávamos a programar aquela convenção das direitas, Convenção Mundial da Direita, mas o Bolsonaro está retido nos Estados Unidos, não é? Tiraram-lhe o passaporte e mais não sei o quê, portanto não pode vir, o Trump também não pode vir. Acho que aquilo foi adiado, não é cancelado, mas é adiado. De qualquer maneira, tínhamos aqui muita gente que podia vir, tínhamos a Liga Italiana, temos lá o Maloney, ele está na Hungria, está o Viktor Orban, tem lá em cima também nos países do Norte, aquilo é tudo de direita, podiam vir todos, mas é claro que ele queria que viesse o Bolsonaro e o Trump, que são as figuras principais da direita mundial, isso é verdade. E parece que não podem vir, portanto, foi adiado há pouco tempo, há coisa de uma hora, ele fez um vídeo a adiar essa grande cimeira mundial das direitas. Mais duas ou três... Vou pôr aqui deste lado que é para ver melhor aqui neste monitor do lado direito, desculpem lá, que eu aqui vejo melhor. Mais duas ou três das vossas mensagens, assim fico virado ao contrário, mas olha, paciência. Depois de ter ouvido, já tínhamos visto esta, né, que faltava o outro elemento da Troika, com aquele da coragem de o pôr a andar. E o SS do PS, lá anda ele, para essa Europa fora, com toda a gente de volta dele, exceto o Chega. Ele ameaçou e cumpriu, ainda bem, não se perde nada por isso. Olha, é dinheiro que nós poupamos aos contribuintes, não vai ninguém do Chega a gastar dinheiro para os hotéis de 5 estrelas. Portanto, olha, lá andam eles a passear, está na Ucrânia, nos hotéis e tal, aquilo tudo a ser bombardeado, mas eles lá andam nos bons hotéis, com as boas viaturas, tudo do bom e do melhor, num país que está em guerra. Vimos-lo hoje naquela Assembleia da República Ucraniana. Ora, está aqui a dizer este amigo, o César Campos, demitir o governo e acabar com a CPI da TAP, isso era o que queria Costa, ainda só vimos a ponta do iceberg. Quer dizer, não sei se acabava automaticamente, dissolvendo a Assembleia da República, eu penso que até a posse da nova Assembleia da República, a Assembleia da República ainda está em vigor, não é? O governo fica em vigor. Não sei se, realmente não sei, já ouvi as duas versões, não sei se as comissões de inquérito se extinguiriam de imediato ou não, mas a verdade é que a Assembleia da República continuaria em funções, portanto não sei porque é que as comissões não poderiam continuar, mas eu sinceramente não sei, não vale a pena estar a inventar, porque eu não sei nada disso. Há aqui muitas mensagens atrás que eu não passei, há aqui centenas de mensagens, mas de qualquer maneira, olha, aqui está uma mensagem que diz: quando faltar o dinheiro ao povo, aí o povo vai acordar. Então já não falta dinheiro ao povo com esta inflação brutal que nós sofremos. A antiga classe média, onde é que ela está? A antiga classe média são os atuais pobres. E os pobres onde é que estão? Os pobres estão cada vez mais pobres, não? Por mais injeção de dinheiro que o Costa lhes dê, aquilo não dá nada. Vamos ouvir a Mariana Mortágua já agora, para não dizer que eu não sou democrata. Sou democrata. O Bloco de Esquerda defendia? Bom, boa noite. É preciso reconhecer que há um óbvio problema de credibilidade quando vários ministros que mentem e mentem sistematicamente, são absolvidos e amnistiados pelo Primeiro-Ministro. Mas também nos lembramos que o Presidente da República, junto do Primeiro-Ministro, ajudou a criar as condições políticas para esta maioria absoluta. O Presidente da República está enredado numa maioria absoluta arrogante, prepotente,
que não leva o país a sério. E hoje sabemos que não confiamos nem no Governo, nem no Presidente da República para apresentarem ao país as soluções de que as pessoas esperam e que as pessoas precisam para o dia-a-dia, para viverem as suas vidas com segurança e com desafogo. Mas também queremos dizer ao país que pode contar com a fiscalização sempre séria do Bloco de Esquerda a este Governo de maioria absoluta e queremos dizer ao país que confie nas mobilizações populares, porque só elas desafiam a maioria absoluta, porque só as mobilizações populares têm um poder de impor a este Governo do Partido Socialista medidas que podem transformar as nossas vidas. É nessa força de fiscalização da esquerda, é nessa força de mobilização popular em que confiamos para alterar a situação política em Portugal. Mas qual mobilização popular? O povo não quer saber de vocês para nada. O povo já vos deu 19 deputados, vocês agora têm 5. E desses 5 és tu e a tua irmã gêmea. 2. Não é nepotismo isto? Ai, se fosse o Chega, isto era nepotismo. O quê? 5 míseros deputados e 2 são irmãos gêmeos. É na pá. Isto é que é a esquerda. Ia. Qual era a declaração do Presidente em que assumiu uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro? Estamos a falar de um governo a prazo até ao próximo incidente. Todos os governos que não respondem pelo povo e que não dão uma resposta política às dificuldades que as pessoas vivem são governos a prazo. Quanto mais não seja, porque terão de enfrentar a vontade popular, as mobilizações populares. Esta não é uma questão palaciana. Esta não é uma questão da vontade ou dos jogos de poder entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. A questão que importa resolver é como é que é a vida das pessoas amanhã. E se o Governo a reação do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a mostrar preocupação com a vida dos portugueses? Não estou a perceber. Cortam a palavra à Mariana de extrema esquerda? Não estou a perceber. Então ela sempre foi a queridinha da comunicação social, agora cortam-lhe a palavra. Não estou de acordo. Deixem a moça falar. Quanto mais ela falar, mais votos perde e mais a direita ganha. Fala, Mariana. Fala. E quando tu te calares, vai para lá a Joana, a tua irmã, dos 5 deputados do Bloco de Esquerda, que ainda há menos de um ano eram 19. Deixa estar, deixem falar a senhora. Oh, valha-me Deus. Deixa lá ver o que é que este diz. O que é que este diz? Um desgaste muito grande que vinha a acontecer nos últimos tempos. Obviamente, como também já aqui foi dito, nos próximos tempos o trabalho não será fácil para o Governo. Temos uma comissão de inquérito que vai deixar o Governo em banho-maria, a queimar todos os dias, com mais casos e casinhos todos os dias, e isso será um motivo para a população também ir criando alguns anticorpos à ação governativa e capitalizar algum poder por parte do Presidente da República para ir fazendo cada vez mais chamadas de atenção. Até ao dia do juízo final, em que provavelmente este Governo não chegará ao fim da legislatura e poderá submeter-se a eleições ainda antes. Mas porquê? Porque se o Presidente da República que podia fazer isso não faz, se recusa a fazer e quer ficar com este papel do tal trabalhador do circo que tem assim os narizes vermelhos, pá. Ricardo, também consideras que o Governo não chegará ao fim desta legislatura e que António Costa saiu, apesar disso, vitorioso deste jogo político? Pois, relativamente à primeira parte não sabemos, relativamente à segunda parte eu penso que não. Há para mim aqui 2 ideias que sobressaíram deste discurso. A primeira é de que o Presidente da República deixou de ter confiança no Primeiro-Ministro. E isto é muito importante e é muito grave. Porquê? Ele disse de forma muito explícita. A partir de agora não confio mais. Não é só a questão da divergência. Estes gajos são malucos, pá. A partir de agora não confio mais. Então e depois? O outro fica-se a rir. O outro vai tomar banho, olha, um abraço e um queijo da serra. Quero lá saber se para alguma coisa. O Marcelo não tem coragem para dissolver a Assembleia, tanto lhe faz que confio como não confio. O que é que se interessa? O que é que os 10 milhões de portugueses se interessam pelo facto do Marcelo confiar ou não confiar em não sei o quê? Olha, confia em gelados, ao menos que os coma com a boca. Deixou de confiar em. Ele disse mesmo isso. Agora, pelos vistos, não posso continuar a confiar. Eu até agora confio. Ele admite assim, havia divergências, eram naturais, mas eu confiava que no essencial estávamos sintonizados. E diz ele agora, afinal, não posso continuar a confiar. E isto é muito importante e é grave. Ou seja, a partir de agora, o Primeiro-Ministro deixa de ter a confiança política do Presidente da República. Isto era importante, porquê? Porque era um Presidente da República de outro quadrante político.
E isso dava-lhe um respaldo muito importante a um primeiro-ministro socialista, independentemente da sua maioria absoluta ou não. Segunda ideia é que se há 2 dias António Costa se libertou de Marcelo Rebelo de Sousa, digamos assim, ganhou ali a maioridade, diz agora não preciso dos conselhos do Presidente da República, ele até queria que eu demitisse o Ministro, eu não vou demiti-lo. Hoje foi Marcelo Rebelo de Sousa que se libertou de António Costa, ou seja, a partir de agora, e discordando da perspectiva que foi ali defendida há pouco pela Iniciativa Liberal, que dizia, a partir de agora Marcelo fica refém do desempenho do governo. Não fica, já está há muito tempo ao Comenteco. Marcelo provou hoje que é uma nulidade absoluta. Nós não temos Presidente da República. Estar lá o Marcelo ou estar lá o Batatinha é a mesma coisa. Não temos. Não concorda, desconfia, discorda, não tem confiança. E as consequências disso quais são? Bola! O que é que nos interessa a nós? Que ele concorde ou que não concorde, se depois na prática isso vale exatamente a mesma coisa. Tanto faz que Marcelfi ande com Costa ao colo, como que Marcelfi ande aos pontapés ao Costa. As consequências para Portugal não são nenhumas. É uma pouca vergonha. Acho que não. Acho que Marcelo agora disse, pronto, o que correr bem e o correr mal é com António Costa, já não é comigo, porque eu nem sequer confio neste governo. Esse é que para mim é a palavra-chave aqui, confiança. Confiança não, a palavra-chave é receber os ordenados. Se não confia, tem que dissolver ou o governo ou a Assembleia. Se não confia, é obrigado a fazer isso. A dissolver a Assembleia ou a demitir o governo. Ele não confia e não faz nada. É um... O Presidente da República deixou de confiar no Primeiro-Ministro e, portanto, a partir de agora fará o que fazem todas as pessoas desconfiadas, não é? Aquelas pessoas que entregam a chave da casa a alguém em quem confiam até o momento em que a pessoa que entregou a chave roubou alguma coisa ou partiu alguma coisa e, a partir daí, ele agora vai estar sempre desconfiado. Qualquer coisa que à quinta-feira o Primeiro-Ministro lhe vier dizer, ele diz, vamos lá ver se é mesmo assim. E eu penso que é aí que ele vai exercer o seu poder de vigilância, não substituindo a oposição. Consequência, não foi isso que ele quis, nem me parece que ele, há pouco aliás estávamos a falar sobre isso, eu acho que ele não tem o perfil para ser esse líder ali que está a criar constantemente obstáculos, como Mário Soares fez nos anos finais do governo de Cavaco Silva. Não, agora eu acho que ele vai ser muito vigilante e vai sobretudo continuar a insistir nisto. Eu não tenho confiança neste Primeiro-Ministro, vejam vocês se confiam neles. E quando é que ele vai dizer, vejam vocês se confiam neles? Olha, e já agora recebam vocês o meu ordenado. Quer dizer, eu não faço o meu trabalho, ok? Eu não confio nele, mas não faço o meu trabalho. Recuso-me a fazer o meu trabalho. Só não me recuso a receber o meu ordenado ao fim do mês. Isso aí eu recebo na mesma, não levem a mal. Agora, para trabalhar, estão cá os portugues que se revoltem, que partam isso tudo, e eu continuo aqui sossegadinho, sem fazer nada, a dizer que desconfio e a receber o meu ordenado ao fim do mês. Muito obrigado. Olha, já nas eleições europeias do próximo ano. Susana Peralta, o Governo fica com uma missão difícil agora com o Presidente da República desconfiado? Eu julgo que o Governo já tinha uma missão difícil antes do Presidente da República estar desconfiado. Estas declarações de Marcelo têm um simbolismo muito forte por todos estes factos que já foram aqui discutidos. Agora, o Governo tem, esta maioria absoluta tem vivido verdadeiramente numa sequência de casos e escândalos e trapalhadas, e quer dizer que já vem de trás, que já vem antes da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, não é? Eu recordo Miguel Alves, o Secretário de Estado da Agricultura, que tinha contas arrestadas, etc. E agora, de facto, a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP ainda não terminou. E agora mesmo já saiu a notícia a dizer que provavelmente vai haver uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, desta vez ao SIS, à questão do envolvimento do SIS na recuperação do... Que é outra vergonha. Todos os especialistas constitucionalistas dizem que o SIS não podia ter feito aquilo, nem o SIS, nem ninguém a fazer-se passar pelo SIS. Portanto, estamos na presença de um crime brutal, mas ninguém quer saber disso para nada. E, portanto, o Governo já tinha uma vida muito difícil, e foi por isso, provavelmente, até que António Costa decidiu esta jogada de um bocado de último recurso, não é? Porque, no fundo, ele está um bocadinho entre a espada e a parede, ele não tem neste momento, assim, digamos, não há ao virar da esquina nenhum fôlego aparente, nenhuma tranquilidade aparente para este Governo. E claro que agora ter estas declarações muitíssimo simbólicas e fortes do Presidente da República só vem piorar esse cenário. Mas eu julgo que António Costa, hoje de manhã, em Braga, falava do céu lindo e tal, mas eu acho que ele por dentro não devia estar com o céu tempestado, porque ele percebe que tem em mãos uma situação explosiva, e ele,
empenhou a sua confiança política em João Galamba. Enfim, António Costa disse que tinha elementos para isso que ainda não partilhou connosco, mas tudo aquilo que sai deste caso João Galamba, enfim, não augura, vamos dizer, ou não augura assim grande confiança. E, portanto, mas o Costa não quer saber da confiança dos portugueses para nada. Costa quer ter o poder de ser primeiro-ministro. Mas será que estes comentecos não percebem que não é nada disso que está em jogo? Isso era se algum dos governantes fosse minimamente patriota. Não, mas eles não querem saber do país para nada. Eles querem ter poder. No caso do Costa, quer-se ir embora para a Europa, para o Conselho Europeu, que tem eleições para o ano que vem. Certo? Toda a gente sabe isso, não é? Ou os comentecos estão distraídos. Para o ano que vem, há eleições para o Parlamento Europeu. Eleições, aquilo é indigitações, ao fim e ao cabo. E ele quer ir para lá. Pá, ele não se importa nada que haja eleições antecipadas. Pelos vistos, quem se importa que haja eleições antecipadas são os partidos que deviam justamente estar a pedir ao Presidente que dissolvesse o Parlamento para haver eleições antecipadas. Isto é mau demais. Isto é mau demais. Este país bateu no fundo. A inteligência foi-se embora. Não foi só a mão de obra qualificada que se foi embora para o estrangeiro e para a Europa. Não. Os meus melhores alunos foram-se todos embora. Não está cá nenhum a trabalhar em Portugal. Mas não foi só isso. Foi toda a inteligência que se foi embora. Só cá ficaram os piores comentecos. Bem, Costa deve-se rir, pá. Esta noite ele vai passar a noite às gargalhadas, porque eu disse, pá, eu faço o que quero e sobra-me tempo e não há um comenteco que tenha 2 dedos de testa que diga a verdade, que diga que eu sou uma nulidade política, que eu estou aqui só mesmo para tratar da minha vida e não quero saber do país para nada. Não há um que diga isso. Tem medo dele. Medo. Portanto, nós ainda vamos ficar a saber coisas que potencialmente poderão deixar António Costa em maus lençóis por causa desta sua aproximação excessiva a João Galamba. Mas... Está aqui uma pergunta, quem é esta? É aqui o Private. Esta é uma comenteca que veio dizer que deve-se pagar impostos brutais sobre as heranças porque os meninos que herdam não estão em igualdade de circunstâncias com os meninos que não herdam. Isto é igual ao LIVRE, é igual ao LIVRE que diz que as crianças devem ser tiradas às famílias. Isto é igual. Portanto, heranças, terminou. Comunismo do pior que há, mas nem, é o que eu digo, mas nem na China isto existe, pá. Nós temos aqui comunistas ultra comunistas que nem na China os há. Estão aqui, são estes comentecos de televisão. As heranças têm que ser tributadas ao dobro e ao triplo porque os meninos coitadinhos que não herdam não estão em igual situação dos meninos que herdam. Culpa tem as crianças, pá, culpa tem as crianças. Então os pais trabalharam uma vida inteira para conseguir alguma coisa e agora não podem ir para os filhos, as heranças têm que ser cortadas porque os impostos a pagar é praticamente ficarem sem nada. É esta comenteca. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Eduardo Pereira Correia, o que podemos antever para o futuro em termos de governação, para além dos dossiês difíceis, a gestão da TAP e também agora o caso SIS, e com o Presidente da República desconfiado, mais atento, mais vigilante e de costas voltadas? Sim. Nós estávamos habituados àquilo que era o Presidente da República ter uma magistratura de influência sobre o Governo. Essa magistratura de influência, por exemplo, no caso do professor Cavaco Silva, do anterior Presidente, transformou-se naquilo que era uma cooperação estratégica e que levou, por exemplo, o Governo quase até ao final. Nós temos que lembrar-nos que o Governo de José Sócrates cai com a não aprovação do PEC 4, portanto, cai quase no seu limite. Este Presidente tinha aquilo que era uma influência cooperante com o Governo, ou seja, era verdadeiramente uma muleta do Governo e ajudava o Governo a ter uma ação participante e muitas vezes... Temos de terminar. E portanto, o que eu penso é que provavelmente esse ciclo acabou. Acabou, mas Portugal não ganhou nada com isso, meu caro. Pois aí é que está. O meu desânimo vem daí. Que o ciclo acabou, nós já tínhamos percebido anteontem, quando o Costa se marimbou, para não dizer outra coisa, de alto e de repuxo para cima de Costa, de Marcelo. Nós já tínhamos percebido isso anteontem, que o ciclo tinha terminado, que eles nunca mais seriam amigos, nunca mais andavam a comer gelados ao mesmo tempo, com a testa. Já tínhamos percebido isso. Agora, tinha que haver consequências, percebe? Quando um Presidente da República, e com isto me fico, porque já estamos também com mais de uma hora, embora haja 667 ainda aqui no YouTube. Se o Presidente da República deteta e vem para as televisões dizer que detetou que o Governo não presta, que está a fazer tudo ao contrário, que não há regular funcionamento das instituições e depois não tira ilação nenhuma, não tira consequência nenhuma do facto de ter detectado isto, eu digo-vos uma coisa, quem merecia ser demitido imediatamente nem era o Costa, era mesmo este Marcelo, era mesmo ele.
e o Presidente da República neste momento vai só mostrar vigilante à atividade do Governo, já não o apoiando naquilo que é as suas posições. Muito bem, agradeço aos três, Eduardo Pereira Correia, Ricardo Jorge Pinto, Susana Peralta. Eu nunca pensei que isto acabasse de uma forma tão esquisita como esta. Sempre imaginei que não houvesse coragem da parte de Costa, isso é verdade, nunca pensei que ele dissolvesse a Assembleia, mas sempre pensei que houvesse alguma coisa a retirar, alguma ilação a tirar, alguma consequência a tirar desta conclusão que ele muito bem tirou. Tirou a conclusão que realmente o Governo governa ao contrário. Não há regular funcionamento das instituições, prometeu branco, está a dar preto ao povo, está a fazer tudo ao contrário do que prometeu. Bom, razões não faltam, como vocês viram, até aqui a própria Peralta veio com razões e veio dizer que realmente isto não tem ponta para onde se lhe pega. Portanto, eu bem sabendo que ele não iria dissolver a Assembleia e também não teria coragem para admitir o Governo, porque Costa, como é um espertalhaço, viria outra vez a propor o mesmo governo, exatamente com as mesmas pessoas, não tirando nenhuma, e seria uma vergonha a dobrar, a triplicar, a quadriplicar para Costa. Apesar de tudo isso, eu sempre tinha esperança que Costa apresentasse um ultimato e dissesse: meu caro amigo, o senhor a partir de agora, já que me deu esta chapada com luva, sem luva, foi mesmo com a mão e com a mão aberta, então olha, a partir de agora eu vou estar a fiscalizar, mas olha, passa por esta, porque pronto, eu não estava à espera e também não quero que digam que eu vou dissolver a Assembleia porque fiquei sentido, ok? Portanto, isto não tem nada de pessoal, em primeiro lugar está o país, então vamos lá fazer. É assim, à próxima que o senhor faça, vai para a rua. À próxima que o senhor faça, o senhor tem a Assembleia da República dissolvida. Portanto, porte-se bem, se quiser, porque caso contrário, isto não vai lá. E mais, se até ao final do ano não começar a cumprir as promessas que fez aos portugueses, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu dissolvo a Assembleia. Era isto que eu esperava que Marcelo dissesse, uma vez que ele próprio teve o desplante, a lata de vir dizer que o Governo não presta, que é inacreditável como é que ele é, com aqueles episódios rocambolescos, como ele próprio disse. Portanto, era impossível que um governo daqueles continuasse a governar. Mas aquele governo só governa, Marcelo, aquele governo só governa porque você não o demite, nem o demite, nem dissolve a Assembleia. Portanto, a culpa, a partir de agora, não é de Costa, está enganado. A partir de agora, a culpa é sua, porque não teve coragem para dissolver o Parlamento, ou pelo menos para fazer este ultimato ao Primeiro-Ministro, que a próxima asneira que viesse, o próximo escândalo que aparecesse, ele iria ser posto a andar ou o Parlamento dissolvido. Não fez nada disto, nem uma coisa nem outra. Costa deve estar a rebolar-se de tanto rir. O povo português ficou com cara de parvo a olhar para a televisão, a pensar que ali vinha alguma coisa. A montanha pariu um rato, nem um rato pariu, não pariu nada, que foi uma desgraça autêntica, um zero, bola. E olhem, temos a partir de agora uma figura vaga, pelo menos. Ele continua a receber o ordenado. Continuam a custar 17 milhões a Casa Civil e Militar dele. Continuam-nos a custar isso tudo. Mas pelo menos ficámos todos a saber que ele não vale nada. Ele vale muito menos do que Costa. Costa foi o pior Primeiro-Ministro de Portugal, mas este foi o pior Presidente da República de sempre, desde 1910, incluindo os primeiros que lá estiveram pouco tempo. Meus caros, um grande abraço. Vamos descansar porque isto foram muitas emoções, muito zero, muita nulidade junta, muita mediocridade e, acima de tudo, muita imbecilidade. Desculpem, mas um tipo que diz que o governo governa mal e não tem coragem de o demitir é pior do que o próprio Costa. Para mim, Marcelo é pior do que Costa. Um grande abraço a todos. Há 650 pessoas que aqui estão ainda a ver-me e até ao próximo direto, que não sei quando será, mas será brevemente. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo.